Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou ensinar um monte de apliques de Natal com um monte de utilidades. Então, agora é para a gente discutir um pouquinho produção, é para a gente discutir um pouco acelerar para ganhar dinheiro. O que você vai fazer? Se você não tiver molde nenhum, você vai fazer à mão como eu vou ensinar. Se você tiver molde, você vai pegar um molde do que você quiser, no formato que você quiser, que tenha um corpinho e uma cabecinha. Em cima do mesmo corpinho e da mesma cabecinha que a gente vai fazer um monte de apliques, mudando cores e mudando os detalhes. Se você observar, esses dois aqui, ó, são duas renas. A hora que eu mudo cor de corpo, mudo o detalhe, eu mudei a peça, tá? E com esse mesmo corpinho e cabeça, o que dá para fazer? Olha só, eu fiz um pote com um aplique de Natal, de Noel, né? Do Papai Noel. Esse pote é um pote de maionese, é um pote plástico. Eu passei primer, por isso que você vê que lá dentro tá branco. Eu primeiro passei uma camada de primer e depois eu passei 2 demãos dessa tinta vermelha. Cobri a tampa com tecido e coloquei esse aplique. O que eu acho bacana de você dar um pote assim para alguém no Natal, cheio de bolachinha e etc. Eu acho bacana porque depois essa pessoa tira este aplique, aqui, ó. Isso aqui virou um pingente de árvore. Se você quiser, você já pode pôr um imã aqui, vira um imã de geladeira, a pessoa pega isso aqui para dar um lacinho, ó. E isso vira um imã de geladeira, tá? Se você quiser, você muda o personagem. Olha que bonitinho com a rena, tá? E a pessoa fica com o pote, que pelo fato de não ter nada pregado no pote, não é só uma coisa de Natal. É um pote que ela vai usar durante o ano inteiro. Embora eu tenha coberto aqui com um tecidinho de Natal. Você pode fazer vários pingentinhos de árvore. Olha, esse ano eu elegi a estrela para ser os pingentes da minha árvore. Então, eu fiz um monte de estrelas e vou pregar esses personagens nas estrelas. Ah, mas eu não tenho cortador de estrela. Não tem problema, faz com cortador de flor, faz com cortador de oval, qualquer cortador fica muito bacana. Então, olha, com o mesmo corpinho, com a mesma cabeça, a Mamãe Noel, o pinguim, o ursinho polar, o soldadinho de chumbo, num prendedor que eu revisto com tecido. Fiz também um quebra-nozes. Queria que você reparasse sempre com o mesmo corpinho e com o mesmo rostinho. Fiz também um bonequinho de neve. Esse bonequinho de neve eu coloquei num porta-retrato. Esse cortador de porta-retrato é lá da loja da Bia Craval. Ela não me patrocina, mas eu não tenho problema nenhum em falar as coisas que eu uso, tá? E eu coloquei aqui um Feliz Natal. Eu fiz 2 porta-retratinhos, ó, o anjinho também, do mesmo jeito, tá? Nesse do anjinho eu escrevi Paz na Terra aos homens de boa vontade. E nesse do bonequinho de neve eu coloquei o Feliz Natal. Você pode fazer também vários porta-retratos e colocar as fotos dos seus familiares, as fotos dos seus amigos que vai passar o Natal na sua casa ou na casa do seu cliente. Enfim, se você mostra para o cliente, ele fica absolutamente encantado. Aqui estão algumas das pecinhas. Eu fiz a estrela exatamente do jeito que eu fiz o presépio, só que neste caso, como eu vou passar o fiozinho aqui, ó, eu peguei aquela minha agulha
de boneca e fiz um furinho passando a agulha aqui, ó. Na verdade, quando eu estava desenvolvendo o projeto, eu fiz 3 tipos para ver qual que ficava melhor. Um com esse furinho central e assim, eu não gostei do acabamento, tá? Ficou bonitinho? Ficou. Na árvore vai ficar bonitinho, mas eu não gostei muito do acabamento. Eu fiz esse outro em que eu furei aqui, ó, e coloquei como eu fiz a estrela de presépio, mas eu gostei muito deste aqui, ó, em que eu transpassei com a agulha e depois enfiei o fio, tá? Deixei secar, né? Depois que secou, tava aí o buraquinho, eu de novo com a agulha pus o fio aqui e passei o fio e dei um nozinho. Veja bem, eu já fiz rena, 2 modelinhos de rena, já fiz urso polar, o quebra-nozes, 4, a vovó, 5, bonequinho de neve, 6, pinguim, 7, anjinho, 8, soldadinho de chumbo, 9, Papai Noel, 10. Aqui já tem 10 pingentes, que combinados você já faz um monte de coisas. Só que nós ainda vamos fazer um ajudante do Papai Noel, um outro anjinho ou gnomo, eu ainda não decidi o que isso aqui vai ser, um ursinho, uma ginger e deixei aqui que dependendo do nosso tempo, a gente vai fazer ainda outros bonequinhos de neve. Em termos de produção, eu fiz esse molde e eu tenho esse molde, tá? Mas como eu te disse, você vai usar um molde que você tiver em casa, no formato que você tiver em casa. Ah, eu tenho um molde que o rostinho é redondo, serve. Ah, eu tenho um molde que o rostinho é um triângulo, serve. Ah, eu tenho um molde que o rostinho é um quadradinho, serve. Ah, eu não tenho molde nenhum, serve também. Vamos fazer à mão, tá? E você vai fazer a base tudo de uma vez. Faz um monte de base e deixa essas bases endurecerem. Depois que elas endurecerem, fica mais fácil para a gente decorar, tá? Então, a gente vai deixar todo mundo endurecendo. É o que tá acontecendo com esta aqui minha, ó. Vamos comparar o tamanho. Foi tirado no mesmo molde. Só que essa aqui já tá completamente dura e essa aqui eu tirei agora, ó, tá bem molinha mesmo, tá bom? Uma outra coisa também pra gente agilizar a produção é fazer as coisas em série, os acessóriozinhos em série. Então, por exemplo, eu vou fazer aquelas 3 folhinhas com as 3 cerejinhas, eu já faço um monte de cerejinha, um monte de folhinha, já vou grudando e boto pra secar. Vou fazer estrelinha, já abro a massa amarela, vou cortando as estrelinhas todas, espero secar e assim, ó, eu tenho guardado um monte de coisa. Eu vou fazer o bonequinho, já tá pronto, olha. Aqui eu tenho floquinho de neve, tenho coração, tenho estrela, eu tenho já um monte de cenourinha para fazer os narizinhos dos bonequinhos de neve, tá? Sentou. Montou em produção, já monta as bases, já corta um monte de estrelas de vários tamanhos, já corta um monte dessas bases aqui, corta um monte dessas árvores aqui, ó, tá? Mas eu já deixo tudo isso aqui secando, para depois eu ir pro bichinho propriamente dito. Então, agora a gente vai começar a modelar para quem não tem molde, tá? Pro corpinho, eu vou usar 3,5 gramas de massa. A primeira coisa que a gente vai fazer é essa reninha, tá? Então, eu vou fazer o corpinho dela em vermelho. Sovei bem a massa, tô fazendo uma bolinha. De uma bolinha, eu vou fazer um quibezinho sem ponta, ó, tá? Ele é um pouquinho mais fino aqui, mais alongado no centro e mais fino embaixo, mas não tem ponta. Vou pôr na mesa e vou dar uma achatada. Se isso aqui estivesse sendo tirado do molde, ele aqui seria reto. Então, eu vou vir aqui e vou dar umas beliscadinhas para deixar isso aqui bem retinho, ó. Delicadamente, para não deixar marca. Se a tua massa tiver
muito molinha, você toma cuidado para não marcar polegar, para não marcar digitais, tá? E ficou assim, ó. Esse é o corpinho. Ficou com 2,5 cm. A cabeça é feita igualzinho ao corpo, idêntico ao corpo, só que com uma quantidade de massa de 7,5 gramas. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma bolinha. De uma bolinha, vou fazer um quibe sem ponta fina. Vou pôr na mesa e vou dar uma achatadinha. E vou beliscar ao redor. A cabecinha, por sua vez, ficou com 3,5 cm. E colo. Com esta quantidade de massa, a cabeça vai ficar um pouco mais larga do que o corpinho. E é isso mesmo que a gente quer. A gente quer o corpinho, a cabeça mais grossa que o corpinho, tá? Eu posso continuar essa peça? Claro que eu posso. Mas o ideal, como eu disse anteriormente, seria agora eu deixar isso aqui secando para depois vir com ele mais durinho, que fica mais fácil. Bom, então vamos lá. Em termos de valores, como são muitas peças diferentes, não dá para a gente dar tudo o mesmo valor. Depende do que você vai fazer. Por exemplo, se for um pingente assim, ó, eu venderia por volta de 12, 15 reais. Até 10 reais tá bem pago, mas eu com certeza não venderia a 10, venderia mais, tá? A mesma coisa para esse aqui, ó. Ah, eu não tenho o cortador de porta-retrato, não faz mal. Eu tenho um vídeo para umas pecinhas de Dia dos Namorados e lá eu ensinei a fazer um porta-retrato pequenininho de coração. Você pode fazer a adaptação, tá? E se fosse um frasco assim? Ó, eu tenho o frasco, eu tenho a tinta, eu tenho o tecido, eu venderia no mínimo uns 30, 35 reais. Mas valores é aquilo que eu falei para vocês sempre. Depende da região do país que você tá e do poder aquisitivo da sua clientela. Se você conseguiu atrair uma clientela de alto poder aquisitivo, eles pagam 40, 45 reais num frasco assim de olhos fechados. O que é importante que você entenda que isto é artesanal, isto é único, ela não encontra em loja nenhuma para comprar e se ela gostou, ela vai ter que comprar de você, tá? Então, por favor, se valorizem, tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa rena. Pro focinho, 1 graminha de massa. Eu posso fazer tanto na mesma cor, como eu posso fazer um pouquinho mais claro, ó. Aqui eu optei por fazer um pouquinho mais claro. Nesse aqui eu fiz com a mesma cor, tá bom? Você vê aí o que você prefere. Fiz uma bolinha, dei uma achatadinha na mesa, passei um pouquinho de cola, muito pouca cola, tirei o excesso e coloquei aqui embaixo. Com uma faquinha, com estaquinha gravata, bem no meio, eu faço um cortinho. Até chegar aqui, ó, onde eu faço uma leve depressãozinha para entrar um narizinho. No caso da rena, eu gosto de colocar o narizinho vermelho. Então, eu venho aqui numa dessas bolinhas que eu já fiz, ó. Não tem medida, você pode fazer maior, menor, não tem medida. Tiro o excesso e coloco a bolinha aqui. Importante colocar cola e não água, tá? Para as orelhas, para cada orelha, eu peguei meio grama de massa. Sovei, coxinha. Sovei, coxinha. Um boleadorzinho, faço uma depressão aqui
achatadinha assim. Dou uma achatadinha assim. Passo um tico de cola aqui na lateral, bem pouquinho. Coloco aqui, ó. Para os chifres, eu peguei 1 grama de massa. Faço uma coxinha alongada. De mais ou menos uns 3 centímetros. Vejo se estão mais ou menos iguais. E com uma esteca gravata, eu faço uma marca aqui, uma marca aqui. Uma marca aqui e uma marca aqui. E agora, eu dou uma achatadinha, ó. E já vou dando uma posição para esse chifrinho. Achato, ele vai continuar gordinho, ó. Mas eu tô achatando e já tô dando uma curvatura para esse chifre. Aí, eu venho aqui, ó, bem onde eu terminei a orelha, passo um pouquinho de cola, tiro o excesso e vou colocar o chifrinho. Aqui, ó. E aqui. É importante que eu grude bastante uma superfície de contato grande do chifre. Aqui, ó. Tô grudando tudo isto, porque isso é um aplique que, como não tem estrutura de arame nem nada disso, se cair no chão pode quebrar. Então, eu prefiro fazer assim para garantir um pouquinho melhor, tá? Agora, para fazer igual a este, eu vou colocar o chapéuzinho. Um pouquinho de vermelho, sem peso. Aqui eu pego uma quantidade qualquer. Faço uma bolinha. De uma bolinha, um triângulo. Ponho na mesa e achato. Venho aqui e faço 2 marquinhas. E dou uma dobradinha. Passa a cola aqui, ó. Olha que lindo, olha que coisa mais graciosa e mais fácil, mais simples de ser feita. Vou pegar o branco, também sem medida. E o importante é que este rolinho ultrapasse aqui os limites, tá? Aqui pode ser água. Um rolinho que foi apenas colocado aqui, ó. Com aquela ferramenta que eu faço graminha, eu venho e faço o felpudo do chapéu, ó. Pego uma bolinha também sem medida. Como a minha peça tá inteira molhada, eu vou fazer o crespinho da bolinha aqui, ó, na mesa. Passo cola aqui. E enfio a bolinha aqui dentro. E para terminar, tá faltando só o cinto da rena, que eu fiz em preto. Peguei uma quantidade sem medida, fiz uma cobrinha, uma leve achatadinha e coloquei aqui, ó. Como isso aqui é um aplique, eu cortei aqui, ó. Eu não deixei volume para trás. Se não fosse aplique, eu teria que dar acabamento lá atrás, tá? Olha que coisa mais linda, mais graciosa. Agora, eu venho com os badulaquezinhos que eu tenho aqui, ó, e vou dar uma enfeitada. Aqui, eu vou colocar uma estrelinha. E nesse aqui, ó, eu não coloquei nada no gorro.
mas nesse eu vou colocar uma cerejinha aqui assim no gorro, ó. Olha que coisa mais linda! Lindo, né? Depois que isso aqui endurecer, é que eu vou vir e vou colocar os olhinhos da Yupi. Depois que ela endurecer também, eu vou passar blush e vou fazer os pontinhos brancos aqui. E os pontinhos brancos aqui também. A próxima peça que a gente vai fazer vai ser o ursinho. Já tá duro, tá? Mas eu fiz o corpinho igualzinho, eu fiz o da rena, cabecinha igual da rena, focinho igual da rena, orelhinha, uma bolinha em que eu coloquei e afundei. Só. Uma orelhinha só, porque aqui eu vou colocar um chapéuzinho de Papai Noel, então uma orelhinha só. Em todos os apliques, em todos estes apliques, sem exceção, eu usei o olhinho depois que a peça estava seca, e em todos eles eu usei o olhinho IUP 022 tamanho micro da Yupi, tá? Eu amo esses olhinhos, são os meus preferidos, e eu adoro o efeito que você consegue dar aproximando o olhinho ou distanciando o olhinho. Repara que você muda completamente a feição do bichinho, dependendo do olhinho tá mais próximo ou mais longe, tá? Como é que eu costumo fazer? Como eu sou destra, eu costumo colocar primeiro o olhinho esquerdo e depois o direito, porque assim, eu coloquei o esquerdo, vou colocar o direito, eu consigo ver direitinho se tá na mesma altura, se tá na mesma distância, se eles estão bem simétricos, tá? E quando a peça está seca, apesar de serem olhinhos adesivos, eu coloco um pouquinho de cola assim. Eu vou colocar nesse ursinho o olhinho verde. Então, eu faço assim, ó. Eu tiro o da esquerda com uma pinça. E venho com um pouquinho de cola, mas é muito pouca cola, tá? Tiro o excesso. E venho aqui e posiciono na peça. Como essa peça já está endurecida, não corre o risco de eu riscar, de eu afundar, nem nada. Ó, ele ainda tá solto, tá? Consegue ver que ele ainda tá solto? Eu vejo se tá numa posição que eu gostei, se tá equidistante e tal, e agora sim eu afundo. Primeiro olhinho tá aqui. Segundo olhinho, mesma coisa. Eu tiro, passo um pouquinho de cola, só um pouquinho. Tiro o excesso. Posiciono. Vejo se tá simétrico, se tá equidistante e aperto. Com essa cola, ele não sai daí mais, tá? Pro focinho, eu vou usar, neste caso, a massa preta, porque eu achei que a pele do ursinho ficou muito marrom, e se eu colocar marrom, o focinho quase não vai aparecer. Então, eu tô preferindo colocar uma massinha preta, tá? Olha que bonitinho. Como depois todas as peças vão receber um pouquinho de giz pastel, eu fiz aquele pontilhadinho aqui, ó, para imitar costurinha, para depois o giz pastel poder entrar aí. A mesma coisa eu vou fazer no cachecol. Eu tô escolhendo o verde, vai combinar com o olho dele, então vai ficar lindo. Vou fazer um cachecolzinho assim, ó. Vou dar uma textura nesse cachecol. Ó, abrir um pouquinho, não tá muito fino. Uma achatada assim, ó. Minha massa tá muito fresquinha, então eu não preciso colocar nem mesmo água. Corto aqui e corto aqui. Como é um aplique, eu não preciso fazer a parte de trás. Assim, vou vir aqui, ó. Vou colocar uma ponta só. Agora eu vou colocar água.
Não quero muito felpudo, só quero dar uma texturizada para a hora que eu for passar o giz pastel, essa textura segurar o giz um pouquinho melhor, tá bom? Olha, vou colocar esse gorro em vermelho mesmo, poderia ser de outra cor. Eu tô optando por colocar vermelho, porque depois eu ainda vou dar uma pintadinha nesse gorro, tá? Então, eu vou fazer esse gorrinho um pouco mais aberto do que eu fiz o gorro da rena e com um pouco mais de movimento, ó. Então, eu já fiz uma coxinha com mais massa, coloquei, alonguei mais essa coxinha, vou vir aqui e vou abrir essa coxinha. Minha massa tá bem fresquinha, não vou precisar de cola. Vou fazer uma marcação aqui e vou dobrar esse chapéuzinho. Vou pegar o branco. Vou fazer assim. E vou dar uma achatada. Vou vir aqui e vou colocar esse branco aqui. E de novo, por ser um aplique, eu vou cortar aqui, ó. Sempre procurando deixar um acabamento bonitinho. Porém, isso vai ser colado, né? Vou colocar aqui uma sobrancelha nele. Vou colocar um blush. Olha que graça. Vou colocar uma bolinha branca aqui. E tá aqui o ursinho. Depois que ele estiver seco, eu ainda vou fazer uma gracinha no chapéu, vou fazer uma gracinha aqui na costurinha dele, tá? E vou colocar um enfeite nesse chapéuzinho, que por enquanto eu não sei qual vai ser.